do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passará por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalte? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens, a obra de suas mãos, abençoaste o seu gado e está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás, se não blasfemar a ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí, amém, irmãos? Amém. Irmãos, a história de Jó, pode se assentar? A história de Jó nos ensina que devemos ser fiéis a Deus, igreja. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo que quando nós enfrentamos dificuldade, essa história de Jó nos ensina a nós a ser pacientes, a ser obedientes, a ser paciente quando nós passamos pelas provas. Todos nós conhecemos a história de Jó. Você sabe de cor e salteado a história de Jó. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor ela renova a cada dia. E eu pego um gancho da palavra que foi ministrada aqui na quarta-feira. Você que estava aqui quarta-feira, você viu Deus falando contigo mais uma vez. Que Ele é o Deus que passa com você no deserto. Que Ele é o Deus que caminha no deserto. Que Ele é o Deus que provê no deserto. E que a falta de Deus no deserto para o servo dele é para que ele possa ver o provê de Deus, para que ele possa passar por grandes experiências. Na vida de Jó também não foi, irmãos, aleluia, não foi por acaso. A vida de Jó também foi uma grande experiência que Jó estava passando. Era um momento de provação na vida dele, era um momento de luta, de batalha, um momento que Deus, o próprio Deus, ele vai testemunhar de Jó para Satanás. Claro, irmãos, que Deus ele só dá a prova que nós suportamos. Deus ele nunca vai colocar algo, minha amada, minha irmã, meu irmão. Deus nunca vai colocar algo que nós não suportamos. Ele sabe o peso que nós carregamos. Ele sabe qual é a prova que você vai aguentar carregar. Ele sabe qual é a luta que você vai carregar. A luta que a diaconisa carrega, talvez eu não aguentaria carregar. A luta que eu carrego, talvez você não aguentaria carregar. A luta de cada um aqui é diferente. Cada um tem o seu momento, cada um tem suas experiências com Deus. E mais uma vez, Deus está alertando nessa noite das experiências que nós passamos no decorrer da caminhada com Cristo. Porque o Senhor disse na palavra dele que no mundo nós teríamos aflições. As aflições, amados, são as provações. As aflições são os momentos difíceis que nós enfrentamos na vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: esses momentos difíceis que nós enfrentamos é simplesmente para nós conhecer de fato quem é o nosso Deus. É para nós conhecer o Deus que tudo pode. É o Deus, quando há falta, aleluia, nas nossas vidas, Ele trazendo, aleluia, a resposta daquela oração que nós oramos, da falta que nós temos de algo assim semelhante. Então todos os desertos que nós passamos, simplesmente nada mais, nada menos é que experiência para nós conhecer o nosso Deus. E de fato nós só conhecemos mais e mais a Deus quando nós passamos pelas provações, quando nós sentimos falta, quando nós passamos pela prova. É o momento que nós mais oramos, é o momento que nós mais ajoelhamos, é o momento que nós descemos mais na madrugada, é o momento que nós buscamos mais. E aí nesse momento que Deus vem e se manifesta o poder dele nas nossas vidas. Aleluia. Talvez nessa noite
Se você está passando por alguma experiência, você está conhecendo mais quem é o teu Deus. Você que está passando pelo deserto nessa noite, é uma experiência para você ver o tamanho do teu Deus, aleluia. Essa prova não é para te matar, essa prova não é, aleluia, para, aleluia, te ver lá embaixo, ou até mesmo para ver você sendo humilhada, mas essa prova é para que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida. Amados, a história de Jó nos ensina que devemos ser fiéis a Deus mesmo quando enfrentamos dificuldade. Também nos ensina a ser pacientes. Porque quando Deus testemunhou ali, porque Deus sabia que havia um coração sincero. Havia um coração sincero diante de Deus. Porque Deus não vai testemunhar, porque o nosso Deus, Ele conhece por dentro. Antes mesmo a Bíblia diz que saísse qualquer palavra dos nossos lábios, Deus, Ele já conhece o que vai sair da nossa boca. Ele já sabe o que vai sair dos nossos lábios. E Deus, Ele sabia como Ele estava provando Jó. Ele sabia que Jó, ele iria ser temente, que ele iria ser correto, que Jó não ia decepcionar Deus. Deus, Ele sabia que Jó, ele não iria decepcionar ele. Ele sabia que Jó, ele iria passar pelas adversidades, mas ele iria passar adorando e glorificando o nome do Senhor. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que veio Satanás e Deus testemunhou. Observaste tu, meu servo Jó? A Bíblia diz, irmãos, que Jó era um homem rico. Ele era um homem bem sucedido, tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Ele tinha muitos bois. Ele tinha sua família abençoada. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que a fidelidade de Jó, igreja, era tão grande que quando seus filhos faziam banquete, convidavam um ao outro para ir para sua casa ali, se banquetear. A Bíblia diz que Jó iria sacrificar, oferecer sacrifício, porque se ventura um dos filhos dele pecasse contra o Senhor, Jó
Aí Satanás veio, porque Satanás ele é sagaz. Ele diz para o Senhor: como Jó não adorar se ele tem tudo? Como ele não vai te adorar se tudo é tudo? Ele tem tudo, ele é bem sucedido, ele tem suas famílias. Toca para tu ver se ele não vai blasfemar contra tudo. Só que Deus sabia, irmão. Ele sabia de tudo. Ele sabia que ele poderia contar com Jó, que ele poderia confiar. E a Bíblia diz que Satanás, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, tocasse nos bens dele, somente na vida, perdão. Deus permitiu, mas já estava tudo no projeto de Deus. Já estava tudo no plano de Deus. Quando Deus mandou que Satanás tocasse em tudo, já estava no propósito de Deus abençoar Jó em dobro. Quando Deus permitiu que tocasse na sua finança, quando Deus permitiu que tocasse nos seus bens, é porque o propósito de Deus já estava tudo pronto para Deus dar em dobro, Jó. Ei, porventura, se você está passando, se você perdeu alguma coisa, eu quero te dizer, não fique desanimado, não entristeça o teu coração, porque Deus está preparando tudo para entregar na tua mão novamente. Deus é, você pode glorificar o Senhor nessa noite. Ele está preparando tudo para te entregar novamente. Ah, missionário, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, não tem importância. O nosso pastor sempre fala aqui: o perder com Deus é ganhar, igreja. Você perde aqui, mas você ganha lá na frente. Você perde ali, mas você ganha lá. O perder, igreja, com Deus é ganhar. Deus nunca vai deixar um servo dele envergonhado. Deus nunca vai deixar uma serva dele envergonhada. Porque quando ele permite a aprovação, depois ele está preparando a honra, amém? Se porventura entrou alguém aqui que você está desanimado ou você está triste, Deus ele está preparando a honra para ti. E vai ser nesse momento, igreja, vai ser no momento que, na luta que mais você passa, é onde Deus vai mais te abençoar. Vai ser no momento que mais você tem falta, vai ser onde Deus vai mais te honrar. Eu falo isso por experiência própria. Deus disse para mim que naquilo que eu estava passando, aquela prova que eu estava enfrentando, era um momento que era algo que ele iria mais me abençoar. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu vejo o prover de Deus. Como Deus disse: filha, tu vai ter para dar. Não é nem para emprestar, para dar. Aleluia, para a glória de Deus. Deus tem me honrado. Aleluia, não é para me exaltar, mas é para a glória de Deus, porque foi algo que eu passei, igreja. Aleluia, foi luta que eu passei para obter aquilo que Deus tinha para me dar. Então eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual é a aprovação, eu não sei qual é o deserto que tu está enfrentando, eu não sei qual é a área que você está passando, mas fique em paz, porque a honra de Deus vai chegar.
situação que Jó estava enfrentando, a notícia que Jó tinha de derrota, era uma atrás da outra. Veio aquela tempestade sobre os bois de Jó, mataram. Depois foi vindo notícias, só notícias de tristeza, só notícias de derrota. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo assim, ele não negou ao Senhor. Mesmo assim, igreja, Jó ele preferiu adorar o Senhor. Mesmo com aquela situação, Jó preferiu glorificar o Senhor. Jó, ele não murmurou contra Deus. O segredo, igreja, é nós permanecer sem murmurar. Eu sei que é difícil, é. Às vezes, até mesmo sem nós querer, nós já murmuramos. Mas o segredo é nós passar pela aprovação, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se você está passando pela aprovação, glorifica a Deus. Ah, missionária, mas está tão difícil, está difícil mesmo. Mas exalta o Senhor. Exalta Ele, porque enquanto você está adorando o Senhor, enquanto você está aqui na casa do Senhor, Ele está trabalhando por você. Porque Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. E foi uma notícia atrás da outra. Eu não sei quais são as notícias que tem entristecido o teu coração. Eu não sei quais são as notícias que tem deixado você triste. Mas nessa noite alegre o teu coração, porque Deus ele está no controle de tudo. Deus ele não perdeu o controle da tua história. Deus ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle do teu casamento. Ele não perdeu o controle da vida do teu esposo. Ele não perdeu o controle dos teus filhos. E se tudo está acontecendo, ele não é para tua vergonha, é mais para que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida. Como que Deus, igreja, iria permitir Jó passar por tudo isso? E as pessoas iam ver a vergonha de Jó? A Bíblia vai dizer que Jó estava naquele estado tão terrível que seus amigos até mesmo murmuraram, igreja. Falou, Jó, ele deve estar nessa situação porque ele pecou. E quantas vezes nós nos encontramos em tantas provações que nós pedimos perdão até naquilo que nós não fizemos. E nós começamos a pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa. Se eu estou passando por isso, me perdoa. E muitas vezes, irmão, é uma permissão de Deus nas nossas vidas. Para nós, de fato, conhecer verdadeiramente cada dia quem é o nosso Deus. Como foi falado aqui na quarta-feira, quando faltamos algo para nós. Quando faltamos algo para nós, igreja, é para que nós possamos ir para o joelho e orar e Deus vir com providência. Quando precisa de pagar uma conta e nós não temos
Irmãos, eu já passei tantas experiências de falta mesmo, eu falo de falta, de faltar. Só que quando faltamos, muitas vezes nós não entendemos ali que é Deus nos provando e que vai ser através daquilo que Deus vai mostrar o grande poder dele. Amém, Jesus. Eu já tive tantas experiências de faltar e eu ajoelhar na igreja e depois eu ver a resposta de Deus imediata. Eu me lembro um dia que eu estava com algo, desejo no meu coração de fazer algo em casa. Eu morava no Mirucário na época. E Deus, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe os nossos desejos, as nossas vontades. E eu me lembro que eu queria fazer algo ali, só que eu não tinha condições. Eu olhava para a direita, para a esquerda, e eu não via o prover. Mas naquele momento, quando eu ajoelhei e falei: Senhor, eu preciso de X para me fazer, Senhor. Assim, assim, assim. E eu sei que tu vai enviar providência. Irmãos, eu me lembro que eu levantei de joelho e desci para o centro. Só Deus. No meio da multidão estava justamente a continha que eu tinha falado para Deus. Então, muitas vezes, igreja, Deus quer isso de nós. É que foi falado aqui na quarta-feira, muitas vezes o faltar é para que nós possamos conhecer Deus a cada dia. E Deus, Ele só queria aquela atitude minha, Deus só queria que eu descesse naquele momento para que eu pudesse ter resposta. Irmãos, eu já tive tantas experiências e até hoje eu tenho uma experiência que Deus tem feito. E de fato as provações que vêm para nós, igreja, é para nós crescer. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos na provação, nós falamos besteira, nós falamos o que não deve, nós murmuramos contra o nosso Deus. E sabemos Ele que está tudo preparado para Ele nos honrar. Mas a honra de Deus, igreja, só vai vir para aqueles que permanecerem, que seja perseverante, aleluia. A honra de Deus só vai vir para aqueles que permanecerem na sua perseverança. Ei, igreja, seja perseverante, não desista. Não desista do teu sonho, não desista daquilo que tu colocou nas mãos do Senhor, porque Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que muda o quadro, Ele é um Deus que muda a situação. E a perseverança, igreja, o segredo da nossa vitória é a perseverança. Nenhum momento Jó murmurou no meio daquela provação. Ele poderia ter falado, abrindo a boca dele e falado: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu ofereço sacrifício quando os meus filhos estão banqueteando, e o Senhor fez isso comigo. Não. Ele simplesmente passou confiando no Deus Todo-Poderoso, a ponto dele dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o que esse homem passou, a experiência, para que nós não venhamos murmurar, igreja, para que nós venhamos a nossa cabeça e venha saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Para que nós venhamos entender que Deus está no controle da tua vida, da tua história, e que Deus, Ele não perdeu o controle de nada, igreja. Tudo, se nós servimos ao Senhor, Ele está no controle até mesmo das percas. Ele está no controle mesmo das percas, mas Deus, Ele está no controle.
Então não murmure, aleluia. Seja perseverante. Porque a perseverança, igreja, que nós alcançamos a nossa vitória. Nós não podemos desistir. Nós não podemos entregar os pontos. Mas que nós venhamos ser perseverantes. E passar pela prova glorificando e exaltando. Assim como foi Jó passando pela prova. Mas ele passou confiante no Senhor. Seja confiante, esteja confiante nessa luta que tu está passando, nesse deserto que tu está enfrentando mais uma vez. Olha, nós aqui na casa do Senhor, mais uma vez, Deus nos alertando que nós não estamos só, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus que abre porta, que Ele é um Deus que passa conosco, e que todas as coisas que acontecem cooperam para o bem. Então que nós possamos entender o trabalhar de Deus. Eu sei que quando nós, no início da prova, nós passamos, nós não entendemos o deserto que nós enfrentamos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus, igreja. Deus dizia para mim, filha, tu vai entender o porquê de tudo que tu tem enfrentado. E depois eu vim entender o propósito de Deus. Porque nada fugiu do controle de Deus, igreja. Nada foge do controle de Deus. Seja paciente. Seja perseverante, aleluia. Passando por essa prova, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Jó vem só notícias de derrota. Só que mesmo assim, ele continuou firme. Mesmo assim, ele continuou adorando o Senhor. Mesmo em meio a essa batalha que tu está enfrentando, meio em meio a essa luta que tu está passando, glorifique o nome do Senhor. Porque o meu Deus, Ele não vai te envergonhar, amém? O meu Deus, irmão, nunca vai envergonhar nós. O teu Deus nunca vai te envergonhar, minha amada. Aleluia. Seja perseverante. Aleluia. Seja perseverante. Seja perseverante. Não entregue para Satanás. Tu está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Não entregue para o diabo. Mas seja perseverante. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. E agora, irmãos, Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos. Imagine aí, pegar em 10 alças de caixão, enterrar 10 filhos. E ainda continuar adorando o Senhor. E ainda continuar com sua fidelidade em Deus. Imagine aí. Será que nós suportaríamos? Será que eu suportaria? Que prova dura que Jó passou, né? Será que a prova que tu está passando é maior do que a prova de Jó? Será que o deserto que tu está enfrentando é maior do que a de Jó? Porque muitas vezes nós queremos desistir tão fácil. Nós queremos entregar os pontos tão fácil. Muitas vezes nós queremos desistir tão fácil, igreja. Nós não podemos desistir, nós temos que perseverar. Você pode glorificar a Deus? Nós temos que perseverar. Amados, algo me chamou a atenção. Eu me lembro, nós sabemos que no início, que nós abrimos algo, no início é difícil. E algo que aquele homem me chamou a atenção todos os dias.
todos os dias ele passava, todos os sábados ele passava na padaria oferecendo doce. Só que foi bem no início e estava, sabe, aquela luta, aquela prova, nós engateando, né? Só que nós não poderíamos pegar os doces, porque nós ainda não estávamos com condições. Só que aquele homem, igreja, ele foi perseverante, ele não desistiu. Amém. Todos os sábados, aquele homem ia lá, mesmo que nós sempre dizíamos não para ele. Não era porque nós dizíamos não, porque nós não queríamos, porque as condições não davam. Porque quando nós tínhamos condições, ia lá no centro, pegava e botava para vender. Mas aquele homem, ele foi tão perseverante, igreja. Todos os sábados ele passava. Mesmo que aquele homem, ele recebia um não nosso. Mas aquele homem, ele passava todos os sábados. Tinha dia que nós tirávamos até a prateleira onde colocava doce, pastora. Porque não tinha condições financeiras, não tinha como comprar, então nós até tirava do lugar. Mas aquele homem perseverante. Todos os sábados, aquele homem passava lá e oferecia doce. Aí algo me chamou tão a atenção, igreja, hoje, que eu mais minha esposa, nós estávamos conversando, que ele foi tão perseverante, que Deus honrou tanto ele, que ele poderia ter desistido de nós, ele poderia dizer assim, eu não vou passar mais lá, porque todas as vezes que eu passo, eles não pegam doce na minha mão. Todas as vezes que eu passo, eles falam que não quer. Ele poderia desistir. Ele poderia não mais passar lá, não. Mas aquele homem foi perseverante, igreja. E a coisa foi, graças a Deus, foi começando a dar certo, foi começando a engatear. E hoje, para a glória do Senhor, todos os sábados ele passa lá e deixa o doce. Aleluia. Eu olho para ele assim, eu vejo, minha irmã, aleluia, como aquele homem perseverou. Amém, Jesus. Eu comecei a observar como a perseverança vale a pena, igreja. E aquilo ali, todos os sábados que ele vai lá, amanhã mesmo é dia dele passar lá, e eu falo, meu Deus, como esse homem foi perseverante. Ele poderia ter desistido de nós. Irmãos, e outras pessoas passam lá, nós não pega doce. Nós deixa para pegar na mão dele, sabe por quê? Porque ele não desistiu de nós, aleluia. Ele foi perseverante, igreja. Ele foi perseverante mesmo naquela dificuldade que nós estávamos, mesmo naquela prova que nós estávamos. Mas ele todo dia passava lá, oferecendo doce, todo dia ele queria oferecer, toda semana ele passava lá oferecendo doce. Todo sábado ele poderia falar assim, eu não vou passar lá mais. Mas não, ele foi. Ele foi para a glória do Senhor, igreja. Todo sábado, amanhã mesmo é dia dele passar lá e deixar o doce. E aí hoje, para a glória do Senhor, nós pegamos doce na mão dele. Mas sabe por quê? Porque houve perseverança. Houve perseverança. Houve perseverança na vida daquele homem. Ele tem que ter perseverança nas nossas vidas. Nós não podemos desistir, igreja. Nós não podemos desistir, não. Nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar. Porque a vitória virá para nós, amém? A vitória do Senhor virá para ti, minha irmã. A vitória do Senhor virá para ti, meu irmão. E o nome do Senhor será exaltado. Aleluia. Jó, ele foi perseverante em meio à dor. Em meio à situação que ele estava passando, ele foi perseverante. Ele não desistiu, aleluia. A ponto, igreja, da sua mulher, talvez era a pessoa que ele mais poderia dar sua apoio para ele ali. Mas até mesmo aquela mulher disse, olha, amaldiçoe esse Deus e morre. Tu está nessa situação aí, ó, nega ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí a resposta de Jó, irmãos, falou assim, como fala uma doida, fala tu, mulher. Deus me deu, Deus tomou, bendito será o nome do Senhor.
ti. E aí o Senhor disse: olha, Satanás, toca na carne dele. Tu só não vai tocar na vida dele. E a palavra do Senhor disse que Deus permitiu Satanás tocar. Veio a enfermidade de Jó, igreja. Mas mesmo assim, Jó não negou o Senhor. Mesmo assim, ele continuou adorando a Deus. Já não bastava, igreja, ter perdido os bens. São algumas áreas da vida da gente que são provas. É na área financeira e na área da enfermidade, né? É tão difícil. Principalmente na área da enfermidade. Nos deixa lá embaixo, cabisbaixo, sem brilho. Eu falo porque desde quarta-feira para cá eu estou passando por um processo. E hoje mesmo ali no trabalho, meu Deus, faltou-me um sorriso, porque a enfermidade retira a alegria. Por mais que nós estamos aqui sustentados em Deus e nós sabemos que Ele está no controle, mas falta às vezes o riso no nosso rosto. Imagine ali Jó. Já não bastava os filhos que ele tinha empenhado. E agora vai, né? Jó agora está naquela situação de enfermidade. Porque a enfermidade não é brincadeira, irmãos. Abala a estrutura de qualquer um. Porque primeiramente Deus, segundo a tua saúde, você faz tudo. Sem a tua saúde, primeiramente Deus e segundo a saúde. Sem a saúde, irmãos, nós não somos nada. Imagine agora Jó naquele estado tão terrível. Só encontrou um caquinho só para se coçar, porque as chagas na pele dele, as feridas. Mas mesmo assim, ele continuou adorando o Senhor. Ele continuou perseverando no Senhor. Porque de fato, com tudo isso que Jó estava passando, ele iria conhecer mais a Deus. Amém? Com tudo isso que ele estava enfrentando, ele ia conhecer de fato quem era o Senhor. A Bíblia diz que Deus mudou o estado de Jó. Irmãos, Deus deu com multiplicação para Jó. As filhas de Jó eram mais belas do que as primeiras. A riqueza de Jó foi multiplicada, igreja. Então, por isso que nós temos que ser perseverantes e não desistir, porque a luta e a prova vem para cada um de nós. Todos os dias nós passamos por luta, todos os dias nós passamos por diversidades, mas nós não temos que desistir, porque muitos estão desistindo, igreja. Muitos estão murmurando, outros estão dizendo como que Deus falou, até julgando o profeta de Deus, dizendo que aquilo que falou era mentira, que nada se cumpriu. Mas isso, igreja, é porque às vezes não está no propósito. Porque quando nós estamos no propósito, tudo acontece debaixo das potentes mãos do Senhor. E muitas vezes tem pessoas que murmuram. E aí agora sai do propósito de Deus. Mas nós não. Nós não vamos sair do propósito de Deus. Você não pode sair do propósito de Deus. Quantas pessoas estão saindo dos propósitos de Deus? Quantas pessoas estão saindo fora da vontade de Deus? Aleluia! Quantas pessoas, igreja? E isso tem impedido de Deus trabalhar. Isso tem impedido de Deus agir. Mas nós vamos ser perseverantes até
Porque a palavra do Senhor diz que Jó, ele foi perseverante até o fim. Porque o nosso Deus multiplicou em dobro na vida de Jó. O nosso Deus, ele multiplicou em dobro na vida de Jó. Por isso que tudo que nós perdemos com Cristo é ganhar. Foi o que eu falei antes aqui. O que nós perdemos com Cristo é ganhar lá na frente. Porque quando Deus faz, Ele faz para nos honrar, igreja. E tem honra de Deus que vai chegar para pessoas aqui no chão. Tem honra de Deus que vai chegar para pessoas. Porque o Senhor diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia. Não saia do propósito, fique em paz, deleite o teu coração, descansa a tua alma. Não duvides do Senhor. Tem honra de Deus chegando, aleluia. Tem projetos, aleluia. Tem projetos que Deus está agindo, igreja. E você vai cantar o hino da vitória, aleluia. Você vai cantar o hino da vitória. Deus vai pegar aqueles papel que está lá na gaveta, aleluia. Vai tirar aqueles papel, aleluia. Deus vai começar a fazer um rebuliço. Deus vai começar a operar, aleluia. Deus vai começar a fazer, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Porque a honra de Deus chega, igreja, para aquele que é fiel, aleluia. Aleluia. A honra de Deus chega para aquele que é fiel. Oh, Deus, Ele é fiel. Amém? E Ele vai cumprir na vida de cada um de vocês. Então exalta o Senhor, glorifique o Senhor. Está na prova, está doendo. Aleluias. Mas glorifica o nome do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Está difícil. Para Jó também não foi fácil, né? Não foi fácil. Seus filhos, aí agora sua mulher que ele contava com a palavra, né? Para ajudar ele naquele deserto, não. Aquela mulher só disse para ele: amaldiçoa esse Deus imóvel, abandona esse Deus. Mas Jó disse: não, Ele me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa ter resistência na provação. Amém? Que você possa ter resistência na provação. Porque Jó, ele tinha resistência naquela provação que ele estava passando. Porque se ele não tivesse, ele iria desistir, ele iria amaldiçoar Deus, iria pecar contra o Senhor. Mas seja resistente. Nessa prova que tu está passando, seja resistente. Seja resistente. Não abandone, aleluias. Não, seja resistente. Está doendo, mas eu vou para a casa do Senhor. Aleluia, mas eu vou assim mesmo. Está se levantando contra ti. As pessoas não dão nada para você. Lá no teu trabalho está difícil. Mas Deus, Ele está contigo. E Ele quer que você seja resistente. Ele quer que você seja perseverante. Ele quer que você, aleluia, Ele quer que você seja perseverante nessa provação. Para que o nome dEle venha a ser exaltado. Amém, igreja? Oh, aleluia. Essa foi a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Aleluia. Jó verdadeiramente ele mostrou. Jó verdadeiramente ele mostrou, igreja, que ele não estava seguindo a Deus só pelo que Deus dava a ele.
Porque nos dias de hoje, tem pessoas que estão na casa do Senhor, que estão servindo ao Senhor só porque Deus pode dar. Pessoas que só porque Deus pode dar um casamento, só porque Deus pode dar uma casa, outros só porque Deus pode dar um carro. E muitas pessoas estão, Deus dá, muitas vezes sai do propósito de Deus, sai até da presença. Mas Jó não. Ele mostrou que verdadeiramente ele não adorava a Deus só porque ele estava bem. Ele não adorava a Deus só porque ele tinha riquezas. Ele não adorava a Deus só porque a sua família é bem, seus filhos eram bem-sucedidos, não. Jó ele mostrou que em meio à prova, Jó ele mostrou que em meio à luta, em meio àquela dificuldade, mas mesmo assim ele iria continuar adorando ao Senhor. Ele mostrou para Satanás, aleluia, como Satanás disse: tu cercaste Jó de bens, toca para ver, aleluia, se ele não vai blasfemar contra ti. Mas Deus, ele sabia que Jó não estava firmado, igreja, em bênçãos. Que nós não devemos firmar em bênçãos. Que nós não devemos firmar em só aquilo que Deus pode nos dar, não. Mas que nós devemos firmar no Senhor e saber que já foi pago outro preço na cruz. E o melhor de tudo é saber que nosso nome, ele está escrito no livro da vida. Que nós não devemos se firmar naquilo que Deus pode dar, igreja. Porque muitas pessoas têm entristecido o coração de Deus. Que mesmo pela misericórdia Deus ainda dá, mas sai da presença de Deus. E Jó ele quis mostrar que nada daquilo se apegava a ele, que nada daquilo com a riqueza, filho, nada disso se apegava a ele, nada estava apegando a ele, mas ele permaneceu adorando o Senhor. Quando Deus tocou, aleluia. Ei, talvez você, eu sei, igreja, não é que eu estou profetizando na tua vida que tu vai passar por luta, porque enquanto eu e você estiver em cima dessa terra, nós temos aflições, nós temos luta para passar, mas passe adorando o Senhor, passe glorificando o Senhor, ainda que esteja difícil, ainda que você olhe para a direita, para a esquerda, não está vendo força, mas vai chorando na presença de Deus, que Ele pega na nossa mão e levanta nós e diz para nós: não temas, filho, não temas, filha, que eu sou contigo. Ah, filha, não desista, filho, não desista, filha. Ele mostrou para Satanás que verdadeiramente ele estava adorando o Senhor, porque ele servia ao Senhor. E que nada daquela riqueza, nada ali, irmãos, seria melhor do que a presença de Deus. Amém? Que nós possamos se firmar em Deus. É como o nosso pastor sempre tem falado: as bênçãos ela vai vir através da nossa obediência. Se Deus tem para fazer na nossa vida, vai vir. Se Deus tem para nos abençoar, vai chegar. Se Deus tem uma casa, tem um carro, tem portas abertas para nós, vai vir para nós, aleluia, através da nossa perseverança, da nossa obediência do Senhor. Amém? Que você seja perseverante e até que o Senhor falou para nós nessa noite. Amém? A Levita Camille vai adorar o Senhor nessa noite. Receba a serva do Senhor com as palmas bem alegres.